projeto Empresa Socioemocional é mais uma das aplicações do Adaga. Novamente, como o Adaga tem como fundamento a descoberta das emoções através da escrita, da descrição de uma pessoa, e utilizando essa mesma descrição, é possível sugerir possíveis transtornos. Sendo assim, vimos a necessidade de criar um projeto EC que possa ser aplicado todo o aparato criado para que atinja o objetivo de melhorar a saúde mental do capital humano de uma empresa. Fundamentos. O Adaga será o dispositivo utilizado para identificar as emoções humanas e também sugerir os possíveis transtornos mentais. Aqui um exemplo de uma cadeia de emoções positivas. A empresa, através do serviço social, dos recursos humanos, possam trabalhar com o seu capital humano. A gratidão, a criatividade, a bondade, a euforia, a empatia. Essa cadeia de emoções positivas, elas estão associadas com definições que se assemelham com algumas expectativas de algumas pessoas da empresa. É necessário que isso se expanda. Então, é interessante que estas emoções elas estejam associadas aos valores da empresa, a visão, a missão da empresa. Com isso, vai ficar mais fácil o trabalho proposto pelo projeto EC. Sendo assim, os valores do Adaga também estão subdivididos em diálogo, compreensão e ação. Cada um desses valores eles são sustentados por 3 alicerces. Eu chamo de, então, o diálogo. Ele possui 3 partículas elementares que sustentam o valor diálogo, a compreensão e o mesmo caso da ação. Existe um vídeo explicando cada um desses valores e suas partículas elementares. Capital humano. A empresa, ela possui os seus valores, a missão e a visão. No entanto, poucos funcionários conhecem os valores, a missão e a visão da empresa. Ou não dá muita importância, acha que é apenas algumas palavras escritas. Então é necessário resgatar esses valores, essa missão e essa visão da empresa. A partir do momento que o capitão humano ele compreende isso, ele vai entender que o futuro dele está atrelado a isso. Mas o futuro dele está atrelado ao desenvolvimento da empresa, mas também a competência e responsabilidade de levar isso adiante. Se ele faz isso numa empresa, em qualquer outro lugar que ele esteja, ele também irá trabalhar com essa mudança de hábito causada por essa compreensão. É necessário apresentar ao capital humano as habilidades socioemocionais. Então, quais são as competências que existem de acordo com a função que ele está exercendo? E quais são essas habilidades? Como que a empresa, através das emoções, se aproxima de uma forma salutar a esse funcionário? O que ele tem que compreender para poder acreditar e trazer isso para a sua vida? Geralmente, essas observações, esse anseio do funcionário está associado ao crescimento da empresa. Muitos funcionários, muitos colaboradores, eles não entendem que se a empresa se fortalece, ele pode ter emprego por muito tempo, mas e o plano de carreira? O que se exige dele para que ele possa crescer na empresa? Então, como eu disse no início, a emoção, criatividade. A emoção, criatividade, ela exige que se observe os processos e tragam novas ideias. Quais são as formações? Qual é o plano de carreira que pode ser criado para esse funcionário para que ele possa ter determinadas atitudes a favor da empresa e acompanhar esse crescimento? É necessário sempre um aprendizado, sempre se fala, você precisa se especializar, mas o colaborador, o funcionário, ele não compreende o tipo de especialização. O que ele pode fazer no mundo que ele está, que ele possa ter essa especialização? De que forma ele sempre pensa que eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que fazer isso na hora de trabalho, eu tenho que buscar de que forma. Então tem que ser apresentadas diversas opções e colocá-lo, seguir, acompanhar o seu desenvolvimento. Essa é a função de um mentor. O mentor faria esse trabalho, um tutor faria esse trabalho,
também de acompanhamento. Mas o mentor, ele vai além da tutoria, né? O mentor, ele trabalha as emoções da pessoa ao ponto de que ela mude o discurso, mude de visão e comece a se relacionar socialmente melhor com todas as pessoas que estão à sua volta. Também é importante conhecer um pouco sobre a história da família desse funcionário. Então, o porquê que ele não consegue trabalhar, por exemplo, uma especialização numa determinada área, numa área de exatas, ou numa área de humanos, ou numa área biológica, ou em qualquer uma área técnica que existe, mas ele consegue trabalhar em outras áreas. Então, o que está acontecendo, o que está faltando, ou qual que é a limitação desse funcionário, qual que é a cultura, qual que é o ambiente em que ele convive. Algo está afligindo? Existe algum problema na família que a empresa pode se preocupar, pode de uma forma colaborar ou aconselhá-lo de forma que ele possa resolver esse problema? Então isso é buscar uma saúde mental do capital humano. Sendo assim, os objetivos do projeto EC é fazer com que a empresa se preocupe com a saúde mental de seus colaboradores ou funcionários e também a família. Necessariamente não significa que os entes familiares de funcionário venham a trabalhar na empresa, não é isto. O que importa é a competência demonstrada e estável que o colaborador ou funcionário já apresenta, e ele pode trazer muito mais informações e mais competências, ter muito mais criatividade nos processos, se ele está realmente percebendo que a família dele também tem um olhar da empresa aonde ele direciona uma maior parte do seu tempo. Pensando dessa forma, o projeto EC tem como base sempre a empresa saudável. Ela não é somente financeiramente saudável, ela tem que estar sempre trabalhando para que os seus funcionários também estejam saudáveis. E os saudáveis também não está se relacionando somente ao físico, à saúde física de cada um desses colaboradores ou funcionários. O saudável, ele vai para a busca do equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma. Ele tem que ter um diálogo, ele tem que compreender esse diálogo e ele tem que ter ações salutares profissionalmente para a empresa. É uma defesa pessoal, é uma propaganda, é um marketing que esse colaborador funcionário tem que fazer da sua empresa. Mas para isso é necessário o conhecimento. O conhecimento significa, nesse momento, o funcionário compreende todos os processos da empresa, ou os processos que ele pode compreender da empresa. Ele pode ser útil em outras áreas, ele está se formando e trabalhando numa área totalmente diferente, ele pode mudar de área. Então tem várias informações que têm que ser trabalhadas. Às vezes um funcionário, ele trabalha muito bem naquela área, mas ele está buscando algo diferente, mas o seu chefe quer mantê-lo naquela área o maior tempo possível, porque ele é produtivo. Mas ele também pode ser produtivo em outras áreas. Então vai haver algum tipo de conflito sobre essa mudança ou não. Então todas as informações, elas vão surgir através de um diálogo salutar entre a empresa e o funcionário. Sendo assim, quais são os produtos que devem estar na base de conhecimento do funcionário? Ele pode adquirir esse produto? Ele pode divulgar esse produto? O que ele pode fazer para fazer com que a empresa seja melhor apresentada em sua rede social, em seu convívio? Esses são os objetivos que o projeto EC busca apresentar para a empresa. E como o projeto EC apresenta as estratégias, isso vai acontecer através de treinamentos com profissionais especializados. É necessário que haja uma confiabilidade, seja fortalecida entre o funcionário, o colaborador e a empresa. E a família também tem que compreender, ela pode, através de algumas dinâmicas também, estar envolvida nessas estratégias.
O diálogo é muito importante em todo o processo, porque é através dele que nós vamos atingir e vamos fortalecer essa confiabilidade. É através do diálogo que será apresentado ao funcionário ou colaborador que ele precisa de novos aprendizados, que ele precisa se especializar, possui habilidades e essas habilidades estão associadas às emoções e como que ele pode realmente levar isso ao seu dia a dia. Uma outra coisa interessante é que com tudo isso, o projeto EC ele vai conseguir elaborar alguns perfis. E nesse caso estão relacionados às informações que são inseridas no Adaga. Alguns exemplos de dinâmicas que o projeto EC propõe é através da artes cênicas. Então é necessário, como eu disse, resgatar os valores, a missão e a visão da empresa. E isso pode ser apresentado de uma forma visual, de uma forma engraçada ou não, através das artes cênicas com os seus funcionários, através de palestras temáticas, através de treinamentos. É necessário que o funcionário ele tenha um plano de carreira e ele seja visível a todos, que exige um certo esforço para poder se alcançar determinadas posições. O Adaga também está inserido nessa questão de promoções, de cargos e salários. É bom treinar o funcionário colaborador para falar em público, para elaborar apresentações de uma forma mais profissional e fazê-lo com que a expertise de cada colaborador ou funcionário seja usada diretamente nas suas ações que ele está exercendo dentro da empresa. Quais são as componentes que serão utilizados nesse projeto EC? Como eu disse, o próprio Adaga, livros, vídeos como este, podcasts, que são áudios, redes sociais, cursos em AD, tudo isso são componentes que serão utilizados para fazer com que o colaborador ou funcionário ele perceba que a empresa precisa dele, que ele é uma pessoa singular, importante para o crescimento da empresa, mas ela não é indispensável. Mas isso não vai acontecer se ele está realmente inserido dentro dos objetivos, dentro daquilo que a empresa precisa que ele se dedique. Como se dá a implantação do projeto EC? Primeiro, claro, a aceitação do projeto dentro da empresa. Em qual departamento ou qual área será responsável pelo projeto? A partir do momento que existe um contato direto de uma área específica da empresa com o projeto, bom, agora qual ser implantado primeiro? Ele não é um projeto que necessariamente precisa ser implantado em toda a empresa, não. Ele pode ser implantado pontualmente em determinados departamentos. E a dinâmica de cada departamento pode ser diferente, uma visão macro diferenciada, mas as características, as peculiaridades, não, elas serão semelhantes. O projeto EC dentro desta visão, desse contexto. Depois teremos a parte da formação, então a ideia é sempre formar novos tutores, novos mentores, pessoas que vão levar o projeto EC ao longo do tempo. As pessoas elas têm as suas expertises, então como que essa expertise pode ser passado para as outras pessoas do grupo ou de outros grupos dentro de uma empresa? Mas é sempre necessária a utilização dos componentes, porque essa é a base de conhecimento que o projeto EC propõe. Um acompanhamento sempre vai haver, porque é necessário gerar relatórios de produtividade do projeto, quantas pessoas atingiram, quantas famílias estão envolvidas, tudo isso será acompanhado pela equipe do projeto. E também ter avaliações sazonais. Olha, vamos identificar de famílias que estão utilizando o projeto EC. Houve um número de sugestões de transtornos mentais que foram direcionados a determinados especialistas. Tal funcionário melhorou o comportamento diante desse envolvimento ao projeto. Então, todos esses dados estatísticos serão importantes e virão através também dessas avaliações. Essas métricas, determinado tempo estabelecido entre a empresa e o projeto, para se identificar a formação desses líderes, quantos líderes realmente surgiram após o projeto, quantas pessoas se tornaram especialistas. Sobre o trabalho, ele tornou-se mais colaborativo, houve mais cooperação, mudou-se alguns paradigmas, tudo isso é necessário identificar e está caminhando realmente para uma saúde mental perfeita do colaborador ou dos funcionários de determinada empresa.
Então, tudo isso estará contido em conclusão. Não se pode esquecer que o Adaga é o dispositivo principal, é justamente ele que vai apresentar as emoções de acordo com a descrição que a pessoa insere no Adaga. Ele também vai sugerir, através dessa descrição, possíveis transtornos mentais. O objetivo principal do Adaga realmente é a saúde mental do indivíduo. O projeto EC, ele é importante dentro de uma empresa porque ele traz aquela parte humana e aquela preocupação com a saúde mental do seu colaborador, do seu capital humano. A implantação, ela é flexível, tem que ter um diálogo com a empresa para ser os ideais, como seria feita essa implantação, e as tomadas de decisões, elas vão surgir a partir dos resultados das métricas apresentadas à